Bem, pessoal, este é o nosso segundo encontro e no encontro anterior nós concluímos disjunção exclusiva. No encontro de hoje a gente começa com bicondicionais, mas antes de começar a ensinar vocês bicondicional, antes de começar a trabalhar com esse conectivo, vamos relembrar algumas coisinhas, principalmente uma dúvida. Quando nós estudamos condicional, eu soltei uma frase aqui, esta frase aqui: se você for o técnico da seleção brasileira, então eu sou o Papa. E aí, eu disse a vocês, eu estava tentando explicar para vocês o porquê que quando ambas as proposições de uma condicional são falsas, ela será verdadeira. Lembram-se? Eu vou repetir aqui a tabela, porque alguns ficaram com dúvida, depois me enviaram e-mail, me ligaram: professor, mas eu acho que é porque quando eu expliquei, eu acabei deixando o Fzinho aqui dizendo que tudo era falso. E aí quem copiou isso no caderno acabou tendo alguma dificuldade. Vamos repetir. Eu disse a você o seguinte: nós temos aqui P e temos Q. Imaginando que P seja a primeira proposição, como a gente tem convencionado a estudar aqui, P a primeira proposição simples, Q a segunda proposição simples, e ambas estão em condicional. A gente viu que a condicional, ela será falsa somente numa situação. A condicional somente será falsa quando a primeira proposição simples for verdadeira e a segunda for falsa. Somente nesta situação a condicional é falsa. Nas demais situações, ela será verdadeira. Por exemplo, se a primeira for falsa, a segunda for verdadeira, se ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas. E aí eu disse a vocês que, em geral, primeiro, condicional, vocês têm que estudar bastante condicional. Isso cai demais em prova. Segundo, a condicional, quando se trata de duas falsas que levam o todo a se tornar verdadeiro, o aluno costuma ter muitas dúvidas. Puxa, professor, como isso acontece? E aí eu dei um exemplo. Se você for o técnico da seleção brasileira, então eu sou o Papa. Eu citei para vocês que na Copa da Itália havia essa propaganda aqui no Brasil, onde o técnico da seleção brasileira chegava da Itália e aí ele se apresentava como técnico da seleção. E como queria dizer a propaganda, devido à fama da seleção brasileira, né, a questão de ser favorita em quase todas as Copas, o italiano não acreditava. E aí o italiano olhou e disse: se você for o técnico da esquadra brasiliana, né, se você for o técnico da seleção brasileira, então eu sou o Papa. E o interessante é que para ele, na visão dele, o todo era verdade, aquilo tudo era verdade. Por que isso? Porque na visão dele, o nosso compatriota lá, que eu esqueci o nome, ele não era o técnico da seleção, então isso aqui é falso. E ele não era o Papa, o italiano não era o Papa, então ambas são falsas. Logo, o todo acaba sendo verdadeiro. O todo é verdadeiro. Como as aulas são gravadas, todos vocês têm, eu passei para vocês o DVD contendo as aulas anteriores, é só dar mais uma olhada que eu falei sobre isso aqui, entendeu? Embora eu acabei deixando o falso lá, tinha dado um exemplo de falso, deixei o Fzinho aqui e as pessoas se confundiram, né? Tudo bem, vamos agora estudar bicondicional. Vamos estudar bicondicional. A gente estuda agora bicondicional, em seguida passa a fazer uma série de exercícios onde eu vou comentar cada uma das questões. E esses comentários serão muito importantes para dirimir algumas dúvidas, né? Vamos a bicondicional. O que é uma bicondicional? Bem, antes de falar propriamente de bicondicional, a gente precisa se situar. É sempre bom você saber o que você está estudando, o porquê, e você se situar no todo, né? O que estamos fazendo aqui?
O nosso estudo aqui é de raciocínio lógico argumentativo para concursos, não é isso? Bom, dentro de raciocínio lógico argumentativo, a gente verificou que faz-se necessário estudar proposições simples, depois unir essas proposições e estudar proposições compostas. E a gente viu o que é proposição, o que não é proposição, a gente viu que nem toda sentença é proposição, a gente viu isso aí, não vamos repetir mais esse beabá. E aí a gente viu que as proposições compostas nada mais são do que proposições simples ligadas, eu não vou dizer unidas, mas ligadas por conectivos. E cada um desses conectivos, ou cada conjunto de conectivos, acaba tendo um nome. E aí, com base no conectivo, nós estudamos conjunção, não foi isso? Estudamos conjunção, estudamos disjunção, estudamos condicional, acabei hoje de mostrar uma condicional, e estudamos a disjunção exclusiva. Nos falta, então, dentro do que nós nos propusemos aqui a estudar, a bicondicional. Então, hoje, nesse momento, vocês vão começar a estudar comigo a bicondicional. A bicondicional, ela nada mais é do que um conjunto de proposições simples que são unidas pelo conectivo se e somente se. Observe aqui no slide. Vou ao clube se e somente se fizer sol. Atenção, vamos lá? Vou ao clube se e somente se fizer sol. Vou ao clube se e somente se fizer sol. Eu tenho aqui a primeira proposição simples, vou ao clube, que eu vou chamar de P. Tenho a segunda proposição simples, se fizer sol, fizer sol, que eu vou chamar de Q, ok? Então, qual é a tabela verdade da bicondicional? Nós temos aqui P e temos Q. Durante todo o curso, nós estamos trabalhando, pelo menos nessas partes iniciais, né? Não é bem todo o curso, a gente vai se desgrudar um pouquinho da tabela verdade lá na frente, mas a gente tem trabalhado com a tabela verdade. E eu disse a vocês que não há qualquer necessidade de memorizar a tabela verdade. Na verdade, em lógica, não é preciso memorizar. Fico impressionado quando alguns alunos insistem em memorizar. Com a minha didática, não estou dizendo que ela é a melhor, ela é apenas diferente, eu preciso que vocês não viciem na memorização, que vocês aprendam e saibam realmente o que estão fazendo. Observe, a bicondicional, o símbolo dela é isso aqui, essa seta indo nos dois sentidos, né? Diferente da condicional, que é apenas um sentido. Olha, bi, ambos, né? Dois. São duas condições, como veremos no futuro. Uma proposição, a ação expressa numa proposição acontece em função da outra. Então, uma é condição para que a outra aconteça. Daí, bicondicional. A bicondicional, ela tem digamos assim, a bicondicional, o âmago da bicondicional, a essência da bicondicional é a verdade. Porém, a bicondicional, ela só será verdadeira em duas situações. Ou seja, só existem duas situações nas quais a bicondicional será verdadeira. A gente fez isso com a disjunção exclusiva. Mas na disjunção exclusiva a gente viu que existiam duas situações em que ela era falsa. Aqui na bicondicional é o contrário, né? Vocês vão perceber que é o contrário. A bicondicional, ela só será verdadeira em duas situações. Ou quando ambas as proposições simples são verdadeiras, ou quando ambas são falsas. Nas demais situações, a bicondicional será falsa. Por exemplo, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ou quando a primeira for falsa e a segunda for verdadeira. Observem que a bicondicional ela é o oposto, neste caso aqui de tabela verdade, da disjunção exclusiva. Porque a disjunção exclusiva, a gente aprendeu, que ela será falsa quando ambas
as proposições simples forem ou ao mesmo tempo verdadeiras ou ao mesmo tempo falsas. Já a bicondicional é o contrário. A bicondicional, neste caso, será verdadeira. Então esqueçamos aqui, por enquanto, a disjunção exclusiva. Vamos falar apenas de bicondicional. A bicondicional, prestem bem atenção, e eu não vejo necessidade de vocês anotarem, já que eu passo para vocês os slides e já que vocês terão gravado isso aí. Muito bem. A bicondicional, para facilitar, a gente prefere dizer o seguinte: a bicondicional ela só será verdadeira em duas situações. Quando ambas as proposições simples são verdadeiras ou ambas são falsas. Mas para facilitar mais ainda, basta você ter em mente que a bicondicional ela só será verdadeira quando os valores lógicos das proposições que a compõem forem iguais. Repetindo, não pode se esquecer disso, a bicondicional será verdadeira quando os valores lógicos das proposições simples que a compõem forem iguais. Ou seja, na primeira situação que eles são iguais, são todos verdadeiros. Nas segundas situações também são iguais, são todos falsos, ambos são falsos. Então, a bicondicional somente será verdadeira nesta situação. É interessante observar que a bicondicional e a disjunção exclusiva, elas são opostas nessa situação. Vocês não podem se esquecer disso, tá? A gente vai partir para uma outra aula só de exercícios, e aí começaremos com exercícios desde o que é ou não é proposição, e partiremos para exercícios mais complexos. Vamos fazer umas 2, talvez 3 aulas com bateria de exercícios. Em seguida, nós vamos trabalhar com outros temas que não apenas a definição de cada conectivo. Ainda temos aí equivalência de proposições, ainda temos negação de proposições, nós ainda temos muitos temas pela frente. Vamos dar uma pausa na aula expositiva em si para resolver algumas questões, e durante a solução de questões nós vamos matar a curiosidade de muitos de vocês que agora tem o conteúdo, mas não sabe ainda como aplicá-lo, né? Então a gente vai preparar agora para a nossa próxima aula.